quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha lançar todo eu por terra e que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, em nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o tema que eu vou dar para esta pregação é a importância da Igreja de Cristo. Nós estamos comemorando 12 anos de existência dessa igreja aqui em Lagoa da Prata. Mas, antes de tudo, eu quero dizer aos irmãos que não são apenas 12 anos, não é apenas uma tradição onde comemoramos o aniversário da igreja. A igreja é muito mais do que isto. A igreja significa, nos planos de Deus e no coração do Senhor, muito mais do que isso. Não são apenas 12 anos. Fala para o seu irmão do lado aí, não são apenas 12 anos. É nisso que eu quero desenvolver com os irmãos aqui durante essa pregação. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele faz algumas observações que são muito importantes para nós. Por quê? Porque ele leva a igreja a fazer uma reflexão acerca de como os irmãos eram antes de Cristo e a condição que eles passaram a ter depois da obra de Cristo nas suas vidas. E ele faz questão de observar também a diferença que há entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Ele deixa muito claro que uma vez em Cristo Jesus, nós nos transicionamos de criatura para filhos de Deus.
E em Cristo Jesus, nós experimentamos a graça do Senhor, favor imerecível. Experimentamos o amor, a misericórdia de Deus, que só os filhos podem experimentar. Experimentamos a guarda do Senhor sobre a nossa vida. Na verdade, experimentamos em Cristo Jesus o que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Quando Jesus disse na cruz: Pai, está pago, está consumado, foi o fim de um processo que estava no plano de Deus, que iniciou lá no Éden, na queda do homem. Estava escondido no coração de Deus, a partir do momento em que o homem pecou. Deus encerrou o Éden, mas pôs no coração dele um plano para conosco. E esse plano foi maravilhoso, porque Deus, mesmo diante da nossa queda, mesmo diante da nossa desobediência, Deus ainda não desistiu de nós. Deus não abriu mão do seu primeiro plano, do seu plano original em relação à nossa vida. Deus teve que mudar os planos. Algo que ele poderia se decepcionar, frustrar-se ao ponto de nos destruir, mesmo antes de nós começássemos a nossa vida com Deus. Mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu. Eu fico pensando assim que, analisando por mim, conhecendo quem eu sou, vendo a miséria que sou, e Paulo foi até mais profundo quando ele fez uma análise de si mesmo e concordou que ele não passava de estrume diante de Deus. Eu olho para mim e fico pensando assim, gente, por tudo que sou de miséria, Jesus ainda me ama. Ele me conserva e Ele tem prazer em relacionar comigo. Isto só conclui para mim que o amor de Deus é tremendo, é incomparável. E o plano de Deus prosseguiu, Deus buscando comunhão conosco. Quando nós vamos a João, Evangelho 15:16, quando ele fala ali sobre a questão da escolha, que não somos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu para que vamos e damos fruto, a fim de que possamos, alcançar todas as nossas petições em Cristo Jesus, e que o nosso fruto permaneça. Nós vimos isso acontecendo lá no Éden, quando Deus traça um novo plano para o homem, mas que esse homem pudesse ter comunhão com Ele. Isso é o amor de Deus. E o amor do Senhor é tão tremendo
que no período dos patriarcas, o homem demonstrou impossível ter uma comunhão com Deus. Também no período dos profetas a mesma coisa. No período da lei também a mesma coisa. Mas ainda assim, o plano de Deus para com a raça humana, para conosco, é maravilhoso ao ponto de que Deus não abriria mão da nossa comunhão com Ele de forma alguma. Agora, o que Deus vê em nós, eu não sei, isso é mistério. Porque quando olhamos para dentro de nós, com honestidade e sinceridade, sabemos o que somos. Nós conseguimos fingir, usar de hipocrisia perante os homens, mas perante a Deus e a nós mesmos, não. E nós sabemos quem somos. E aí a gente olha para esse amor tão grande, tão tremendo, aleluia, de Deus para a nossa vida, a gente fica assim, sem explicação, não tem explicação. E Deus nunca desistiu de nós. Agora, isso também é importante para que nós possamos, em nossas reflexões, fazer como o apóstolo Paulo orientou os irmãos da igreja em Roma, aos romanos, quando ele dizia: buscai a saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque se o Senhor nos ama com esse amor tão profundo e tremendo, com certeza vale a pena buscar a saber também qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para conosco. Isso nos faz entender que o Senhor espera de nós alguma coisa também. Se Ele fez tudo por mim, com certeza tem algo em mim que eu ainda não descobri, mas que pelo agir do Espírito Santo na minha vida eu posso saber, eu posso descobrir. E a alavanca, a força motriz que faz com que o servo de Deus se santifique cada vez mais, só acontece a partir do momento em que começamos a perceber isso e buscar a saber qual é a boa e perfeita vontade agradável de Deus para a nossa vida. Assim nós vamos conseguindo, passo a passo, nos enquadrar, nos encaixarmos dentro do propósito de Deus. Mas Deus deseja uma relação conosco. Isso nós percebemos ao longo da história. Jesus é tremendo. Interessante observar que a cada tempo da nossa existência, a cada período da história da nossa existência, Deus sempre se esforçou em nos ter com Ele.
continuo afirmando, é difícil de entender, é difícil de compreender o que há em nós para o Senhor nos valorizar tanto, para o Senhor nos amar tanto. É necessário essa reflexão, para que não sejamos filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos que não valorizam esse amor de Deus, essa graça, essa misericórdia de Deus pela nossa vida. E Deus, no seu propósito de envolver conosco, de Ele em nós e nós nele, o Senhor, passando por essas etapas, chegou o momento que Ele mesmo resolveu ser o sacrifício vivo e santo que serviria para a remissão dos nossos pecados, para bloquear de vez o poder das trevas contra a nossa vida. Deus acompanhou todo o nosso processo. Interessante que Deus amou a raça humana de uma maneira tão grande que, desde o nosso nascimento, Deus já nos guarda e já tem, assim, uma expectativa conosco. Deus tem uma expectativa conosco. Deus tem uma expectativa conosco. Não pode um projeto de Deus, um propósito de Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que nos envolve dessa forma, sem que o Senhor não tenha uma expectativa conosco. E essa expectativa inicia-se para compreendermos que Ele tem uma vontade dele para conosco. Mesmo nas nossas misérias, mesmo na nossa natureza humana fragilizada como é, Deus tem uma expectativa conosco. E escolheu nos usar. Esse monte de estrume, como Paulo disse que somos. E que eu observo na palavra de Deus, foi Paulo que interpretou assim, discerniu assim, motivado pelo padrão, pelo nível de santidade que ele alcançou em Cristo Jesus. Nós dificilmente conseguimos nos humilhar, descer, como Paulo desceu. Paulo pôde nos aconselhar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Mas que Deus tem uma vontade, Ele tem. E essa vontade é boa. O que nos dá a garantia de que vale a pena nós submetermos a essa vontade de Deus, que vai nos custar renúncia, vai nos custar
quebrantamento, vai nos custar um esforço, sabe? Uma prontidão em nos deixar ser moldados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas vale a pena. Mas o que eu vejo muito interessante, e associo isto à leitura que nós fizemos, é porque, refletindo nessa sequência de Deus na vida da igreja, na história da igreja, eu percebi que essas coisas acontecem na igreja de Cristo. E por isso a igreja é importante. E ela precisa ser vista, precisa ser olhada com um olhar diferente. Precisamos estar na igreja de Cristo de uma forma diferente. Precisamos olhar para a igreja com um olhar diferente, porque a igreja não é simplesmente uma instituição de direito privado que se estabiliza numa nação, numa cidade e cumpre ali os regulamentos regulados por lei. A igreja vai muito além disso aí. A igreja de Cristo não é simplesmente uma instituição, mas a igreja de Cristo, ela é um plano de Deus, um propósito de Deus, que nasceu no coração de Deus, lá no Éden, e Deus guardou isto ocultamente no seu coração, e veio revelar a nós no Pentecoste. Mas a igreja nunca saiu do plano de Deus, do coração de Deus, e a igreja é o instrumento que Deus usa para derrotar o mal, vencer o maligno na vida da humanidade. O homem só consegue se libertar das garras de Satanás, do poder das trevas. O homem só consegue, de fato, ser livre na igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode ser olhada do jeito que vem sendo vista nesses últimos tempos. Não pode. A igreja de Cristo, ela é muito importante. Ela é muito importante. É projeto de Deus. Não é criação do homem. O homem cria muitas coisas boas. Alguns exemplos. A PAI, por exemplo, e muitas outras instituições do gênero. Mas a igreja, na sua essência, com o valor que ela tem de fato, só Deus pôde criá-la. E só Deus pode sustentá-la. Quando eu estou na igreja, eu cumpro os regulamentos estatais, mas ela é regida pelo Senhor dos Exércitos. Eu sigo a minha Constituição até o momento em que ela concorde com a vontade de Deus para a igreja. Dali para frente eu sigo o Deus da igreja, o Deus que fundou a igreja, o Deus que criou a igreja. A igreja é muito importante.
muito importante. Por isso que o diabo tem feito de tudo para banalizá-la. A igreja só passou a ser uma igreja boa, segundo o desejo do homem, a partir do momento em que os homens perderam a visão do que é a igreja de fato. Houve tempos da igreja que o irmão não ficava transicionando de uma igreja para outra, assim, porque ele via a igreja como a igreja de fato é. Criada por Deus, instituída pelo Senhor. Agora é interessante observar que o amor de Deus é maravilhoso demais. Quando a gente começa a considerar esse amor a partir de Cristo, nós nos baseamos esse amor somente na cruz do Calvário. Mas quando analisamos esse amor partindo do plano de Deus, desde a queda do homem, nós vimos o Senhor nos amando, nos tolerando o tempo todo, até chegar esse momento em que Ele próprio resolveu e decidiu: eu me reduzirei à humanidade, eu pagarei o preço, eu esmagarei a cabeça da serpente, eu pagarei o preço, mas eu darei o ponto final nesse negócio. Esse capeta, esse demônio que aflige a humanidade, que destrói, que mata, que rouba, esse demônio eu vou eliminá-lo de uma vez. E aí nós vimos no início do Evangelho de João, tudo começando. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, iniciou esse processo. E Jesus não tinha outra coisa que o motivava, não tinha outra coisa que o inspirava, não tinha outra coisa que o alavancava, senão o amor de Deus para conosco. E Jesus não desistiu, venceu tudo. Jesus, de glorioso, multidões atrás dele, Jesus sendo visto como o filho de Davi, Jesus sendo até mesmo carregado pelos homens, desta posição ao Calvário, ao caminho do Gólgota, Jesus não arredou do seu plano, do seu propósito, aleluia, Jesus não recuou momento algum, porque o amor de Deus, aleluia, nunca arredou de nós. E Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. E é interessante observar que tem alguns pontos na Bíblia que eu fiquei pensando assim, principalmente quando a palavra de Deus diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Eu comecei a perguntar, mas por que ovelha muda ao matadouro? Eu comecei a pensar algumas coisas.
Isso digo eu, e não a palavra aqui. Isso é segundo Melquíades. Eu comecei a pensar, Jesus como ovelha muda ao matadouro. Tive um entendimento assim, que Jesus emudeceu, porque nada poderia lhes desviar o propósito. Jesus calou-se e concentrou-se somente nesse propósito. No caminho do Gólgota, não tinha mais nada para Jesus argumentar. Tinha. Jesus estava ainda na sua humanidade. Vai que se ele ficasse dando ouvido e crédito a conversas, tentando responder conversas, ele se desviaria do propósito, mas não. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro, porque não tinha conversa, não tinha nada mais do que se arguir. No propósito dele estava eu e você, e nada desconcentraria Jesus desse propósito. Não tinha conversa para Jesus, não tinha mais o que falar. Jesus estava unicamente fixado em nós, porque na sua vontade estava eu e você, na sua vontade estava que nós fôssemos libertos da condenação, da morte, do inferno, e ele iria até o fim. Não tinha mais papo, fim de conversa. Jesus estava fazendo a obra, glória a Deus, e a obra principal que ele veio realizar é a obra vicária, é a nossa redenção na cruz do Calvário. Aí ele foi como ovelha muda ao matadouro. Como se diz, nada desviará a minha atenção. Até Pilatos tentou conversar alguma coisa com ele, ele só respondeu, tu dizes. Não tem conversa, não tem papo. Jesus estava focado em mim e você, meu irmão. E isso é tremendo demais. Isso é o bastante para nós entendermos que não estamos na igreja apenas como meros espectadores. Não estamos na igreja para ser fiscais da igreja. Não estamos na igreja para receber o melhor louvor, para receber a melhor pregação, para receber a melhor apresentação. Não! Tudo que sair da igreja tem que ser para a honra e a glória do Senhor. É o Senhor que tem que receber. Nós temos unicamente que servi-lo e valorizar a sua igreja. A igreja tem valor, sim, e muito valor. Precisamos olhar para a igreja com um olhar diferente. Precisamos. Aí Paulo observa isso na igreja em Éfeso. E ele observa com muita propriedade. Antes andavam errantes, fazendo a vontade da sua própria consciência, a vontade do seu próprio pensamento. Mas agora em Cristo Jesus, não. E isso acontece na igreja de Cristo. Deus estabeleceu a igreja para isto. Comemorar 12 anos é muito pouco pelo que a igreja é de fato. Essa igreja, quando foi fundada aqui, esse projeto de Deus lá do Éden, estava marcado já para te alcançar nessa cidade,
para marcar sua história nesta cidade. Igreja de Cristo vale muito. E eu ainda vou um pouco mais além. Que a igreja ela tem uma importância e um valor tão grande para Deus, que nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos. Eu costumo comparar assim: qual que é a menina de ouro de uma nação? Não é o seu PIB, Produto Interno Bruto, que faz com que uma nação gire economicamente. Isso é muito importante. Uma nação com PIB estourado, ela vira uma Venezuela. Mas ainda assim não é essa a menina dos olhos de uma nação. A menina dos olhos de todas as nações são suas forças armadas, o poder bélico que ela possui. Podemos comparar isso, observar isso, analisando Estados Unidos, algumas nações que se destacam como forças armadas poderosas em potência. Estados Unidos está no topo. Rússia. E vai descendo. E eu digo assim que um demônio é o suficiente para destruir todas essas forças do mundo inteiro de uma vez só, esmiuçá-las. Um demônio só. E no entanto, o Senhor disse que só há uma força na face da terra que tem o poder de vencer a maior potência que atua na terra. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E vem me dizer que a igreja é qualquer coisa? Vem me dizer que a igreja é uma coisinha qualquer? Vem me dizer que a igreja é apenas uma instituição? Vem me dizer que a igreja é apenas uma coisinha qualquer? Não! A igreja é a única força que os céus têm para destruir o poder do inferno de Satanás. Tira a igreja da terra e essa terra apodrecerá. Tira a igreja da terra, isso aqui vira um caos. Tira a igreja de Lagoa da Prata e muito breve isso aqui está tudo destruído. Porque a única força que detém, a maior força que tem como princípio, como objetivo matar, roubar e destruir, a única força que tem contra essa força chama-se a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja de Cristo. Eu não posso ficar numa igreja que é tão importante, tão significante para Deus, me envolvendo com picuinhas, com conversinhas, buscando defeito nos departamentos e liderança, etc. Não! Essa igreja de fato não é isto.
derrubo o templo, e ainda assim nada me impedirá de cultuar a Deus. A igreja de Cristo vale muito. Não pode ser olhada com esses olhares, como se ela fosse uma instituição filantrópica apenas, uma instituição formalística. Não. Por isso eu digo, não é apenas 12 anos. Repete de novo aí para o seu vizinho, não são apenas 12 anos. São não. Isso nasceu no coração de Deus. A igreja vale muito. Ela custou esse propósito de Deus. Ela custou o propósito da pessoa de Cristo em ir como ovelha muda ao matadouro. Não quero conversa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde estou indo. Eu sei o que eu vou fazer. Ele dizia, ele tentava esclarecer isso aos discípulos, dizendo, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eles vão me pegar, eles vão me matar, eles vão fazer isso e isso. Sabe, o foco de Deus sempre foi eu e você. Tem coisas valiosas na igreja? Tem. Que altar bonito. Eu agora já estou com vergonha do meu púlpito lá na igreja. Tem muita coisa de valor aqui. Muita coisa de valor aqui. Meu púlpito é histórico, né? Toma quase o altar todo. Casinha bonita de bateria. Olha que teclado maravilhoso. Isso tem valor. Mas o valor que interessa mesmo para Deus, sabe qual? Olha para o lado aí, direita e esquerda. Esse é o valor. E numa escala mais elevada, porque Deus quis assim, vem cá, pastor Vinícius, que Deus quis assim, numa escala mais elevada que é projeto de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre a hierarquia ministerial que o Senhor chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre, etc. Numa escala maior, não que Deus faça acepção de pessoa, mas Ele que seguiu Ele que quis estruturar a igreja desse jeito, colocar o pastor com uma visão mais à frente, mais aguçada. Está o seu pastor. Esse aqui, vale muito mais do que a estrutura. Enquanto ele for o anjo do Senhor para essa igreja, não terá igreja sem ele. Então tem que ser valorizado. A igreja tem que ser valorizada e o que há de valor para Deus dentro dela precisa ser valorizado. A igreja vale muito. E nessa escala, começa dele. Vocês não podem olhar para esse homem aqui como um camarada igual vocês todos aí, não. Deus os separou. Colocou sobre vocês.
Isso tem que ser respeitado. Todos que eu vi até hoje, ao longo de 32 anos, tentando se igualar ao pastor, ou tocando na vida deles, se destruíram na vida. Porque é Deus que fez assim. Isso é igreja. Entendeu? Isso é igreja. Pode voltar, pastor. Isso é igreja. Vocês estão entendendo a mensagem? Não é apenas 12 anos. A igreja é projeto de Deus, foi instituída por Deus, e se nós estamos nela é porque é vontade de Deus. Amém? Porque é vontade de Deus. E não merecemos nada disso. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz duas vezes ele diz aqui: pela graça sois salvos. Favor que nós não merecemos. Nós não podemos estar na igreja de qualquer jeito. Nós não podemos estar na igreja segundo a nossa vontade, tem que ser segundo a vontade de Deus. E seguindo a vontade de Deus. E eu vou te dar um minuto de silêncio, de reflexão. Você pensar. O que você tem feito na igreja? Como você tem olhado para a igreja até ouvir essa pregação? Se você acha que precisa rever conceitos agora em relação à igreja e Deus e quiser vir aqui à frente, você tem liberdade. E eu vou orar pela sua vida. O que você tem feito na igreja? O que a igreja passará a ser para você daqui para frente? Se você quiser fazer diferente daqui para frente, se essa palavra tiver te alcançado, e você quiser aproveitar essa data comemorativa, essa data festiva, para ano que vem você dizer assim: eu passei a ver a igreja de modo diferente. Quando ela fez 12 anos, a igreja é plano de Deus, é projeto de Deus. A igreja é um presente que o Senhor nos deu. A igreja não é um favor que Deus fez por nós. Favor foi o sacrifício lá na cruz. Está consumado. Agora a igreja não, a igreja foi um presente que o Senhor nos deu. A igreja é um pacote de Deus, composta primeiramente do pastor, dos irmãos e das coisas que tem nela. Não são apenas 12 anos. Se você entendeu que a igreja é importante, concordou comigo, nós vamos mais além um pouco. De joelho.
de joelho. Vou orar pela sua vida. Senhor, no nome de Jesus. Pai, o Espírito Santo é que está falando no coração da igreja. Meu Deus, eu te peço agora que o Senhor venha trazer agora, Pai, no coração, na mente, na vontade de cada um aqui agora, Deus, o valor que é a igreja, o valor que é pertencer à igreja, o valor que é estar na igreja. Meu Deus, e que esses 12 anos é só uma reflexão que nós estamos fazendo, parando para te agradecer. Agradecer pela igreja, porque hoje o Senhor restaura através da igreja. O Senhor fala a mensagem de Cristo que está na igreja. Ó Pai, o Senhor nos promove a comunhão na igreja. Meu Deus, é a igreja que o Senhor instituiu na terra para dar continuidade à sua obra até que o Senhor volte. E o Senhor virá buscar a igreja. E não é o indivíduo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu amarro toda potestade, todo mal contra essas vidas, Senhor. Qualquer estratégia do inimigo que venha tentar lhes tirar a visão, que venha tentar lhes olhar para a igreja como se a igreja não tivesse valor, eu repreendo agora no nome de Jesus. Meu Deus, e declaro agora, ó Pai, esses irmãos, essa igreja agora é do Senhor, Pai. Meu Deus, é que eu te oro e te entrego, cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Adore o Senhor. Volte para o seu lugar e adore a Deus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia. Aleluia. Adora o Senhor. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos aos céus, aleluia.
Querido, você faz parte do corpo de Cristo. Preste atenção. Os bancos, as ONGs, as grandes empresas, todas elas são impotentes diante de Satanás. O hospital não tem poder, a grande empresa de publicidade não aguenta Satanás, o inferno entra e arrebenta com um banco, com clubes de futebol lá da Europa. Mas quando se refere à igreja, a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é poderosa, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Jesus não morreu pela bolsa de valores, Jesus não morreu pelo time da Europa, Jesus morreu para edificar a igreja dele. A igreja é poderosa, você faz parte de algo poderoso, poderoso. Todas as outras agremiações são só instituições, só tem CNPJ, só tem valor jurídico, mas a igreja é um organismo vivo, a igreja é viva, a igreja é viva. Você nunca viu alguém dizer assim: eu fui assistir um jogo entre Cruzeiro e Atlético e eu saí de lá transformado? Nunca você viu isso. Você nunca viu alguém falar assim: eu entrei num banco e quando eu fui lá, conversei com aquele gerente educado, minha vida foi transformada. Você nunca viu isso. Mas aqui dentro tem gente que vai dizer para você: depois que eu cheguei e fui para a igreja e aceitei Jesus, minha vida mudou, meu casamento mudou, minha família mudou, minha história mudou, tudo mudou, porque Jesus, através da igreja, mudou meu casamento, mudou minha vida, mudou minha história, mudou a história da minha família. Pegando um gancho na palavra de pastor Darcy, valoriza a igreja, honra a igreja. Não é porque você vê uma notícia de televisão de algo que deu errado, que você agora risca tudo no mesma linha. Igreja é coisa séria, irmãos. Vidas são transformadas aqui nas igrejas dessa cidade, vidas são mudadas, gente larga o vício. Eu tenho casal aqui da igreja que estava separado, veio para a igreja divorciado. Eu tenho gente aqui que veio para a igreja endividado, viciado, e depois chegou aqui na igreja. Não eu, não o louvor, não algum dos líderes, mas o Senhor Jesus, pela pregação da palavra, foi mudando a vida, foi transformando a vida, foi escrevendo uma nova história. E você está vendo aí pessoas que não são perfeitas, mas que têm suas vidas mudadas. Gente que era viciada em bebida, viciada em drogas, gente pensando em suicidar, e na igreja Jesus mudou a vida deles. Valorize a igreja, irmãos. Valorize a igreja. Traga seus filhos para a igreja. Leve seu casamento para a igreja. Mulher, tem umas mulheres que são, tá gravando aí, né? Burra. Mulherzada burra. Tem hora que o marido quer ir para a igreja, ela fica: eu não, igreja. Deixa ele lá fora. Deixa ele ir para as roças. Deixa ir para as pescarias. Deixa. Deixa que você vai ver o que o diabo vai arrumar. Empurra esse homem para a igreja. Vamos para a igreja, vamos, aleluia, já arrumei. Vamos lá, marido. Porque pelo menos aqui esse homem vai ouvir uma pregação. Ele vai ouvir sobre fidelidade conjugal. Ninguém aqui pode falar que não é edificado pelas palavras pregadas, porque as palavras estão conduzindo você para um caminho bom. Traz seu filho para a igreja. Ah, não vou acordar ele não. Acorda, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, aleluia.
Vamos adorar a Deus. Estamos vivendo numa nação que está cada dia se apodrecendo. Vamos levar os meninos para a igreja, vamos levar os filhos para a igreja, vamos levar os casais para a igreja, passar tudo no altar, receber imposição de mãos, receber oração. É aqui, meu irmão, é na igreja, na Batista, na Assembleia, na Quadrangular, na Deus e Amor, é na igreja, na igreja. Feliz é a família que cria seus filhos, netos, sobrinhos na igreja. E eu profetizo que a partir de você, sua raça vai ser toda igrejeira. Tudo altar, gente que prega, gente que canta, gente que vai para a obra, gente que vira missionário, gente que vai louvar a Deus, tudo na igreja. Casar aqui no altar, ser batizado, apresentado no altar. Ah, meu filho é advogado, meu filho é rico. O que adianta ser rico e depressivo, rico e vazio, rico e mundano, rico e adorando o inimigo? É melhor que seu filho seja crente e que tenha com que se manter. Tá bom demais, aleluia, tá bom demais. Que time que você torce? Eu torço pro time de Jesus, que só tá ganhando. Dê uma salva de palmas pro rei, aleluia. 12 anos, na verdade não são só 12 anos, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu dou glória a Deus. Sou filho de uma família simples, muito simples, norte de Minas. Uma banda da minha família envolvida com macumba, com centro, com macumba, feitiçaria. Um dia eu fui trabalhar numa construção com meu tio. Era a construção da casa de um cara que o apelido dele lá era estranho para mim, mas ele era chamado de Irmão Pedro. E fui trabalhar de servente de pedreiro com meu tio na casa desse Irmão Pedro. Trem mais estranho, Irmão Pedro, não é nem filho do meu pai, como é que é meu irmão, né? Eu achava. E esse Irmão Pedro tinha uma fábrica de picolé. E todo dia de tarde ele levava uns picolé lá e passava um mel nos meus ouvidos da palavra, ia embora, voltava, ia embora, voltava. Mas eu louvo a Deus que um dia os jovens da Igreja Batista Missionária da cidade de Pirapora, pastor Bertinho Teixeira de Toledo, ia ter uma peça. Eu era babaoquê de um centro de umbanda que já até fechou lá em Pirapora, da Casa Verde de Oxóssi. Me chamaram para assistir uma peça num culto de jovens. Eu não queria ir, mas o Irmão Pedro falou assim: se você for, eu vou aumentar seu salário. Louvado seja Deus porque ele falou isso. Esse negócio de aumentar o ganhame me deu uma vontade de ir. Passei na casa de Sueli, já namorava com Sueli, falei com ela, vamos ali, nem falei onde era, e fui. Quando eu cheguei, que eu parei na porta da igreja, Sueli falou, é aqui na igreja de crente? Eu falei, é. Ah, se você fala comigo, eu não tinha vindo, foi por isso que eu não falei. Por isso que eu não falei. Coloquei uma bicicleta num corredorzinho que tinha assim, entrei, pastor Pedro veio, Irmão Pedro na época, né, cumprimentou, sentou. Eu falei, agora na hora que ele der um vacilo, eu casco fora, né, já vim, era vir, não era ficar. Aí a Maria veio e sentou do lado de Sueli, e o Irmão Pedro veio e sentou do meu lado. Oh, miserável, era banco, né? Como é que eu saio daqui agora? E começou o louvor, o pessoal lá, o irmão já até partiu para a glória, irmão. Como é que chamava aquele? Não, Elso, o marido da Udinaura. Marido da Udinaura. Como é que chamava? Elson, grandão, encumbucadão assim, um morenão, grandão, cabelo lisinho. E ele cantava uns louvores. Rapaz, aquilo eu comecei a arrepiar. Acho que era os capetas indo embora já. E na hora da peça, irmãos, Deus foi falando comigo naquela peça, falando comigo. Eu fui arrepiando todo. Sueli estava voando, estava nem sabendo o que estava acontecendo. Era meu dia. Era meu dia. Deixa eu concluir minha fala.
maravilhoso, abençoado, grande foi esse dia, 18 de junho de 96, eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida mudou, não mudou só minha vida, mudou a vida de minha família. Meu irmão é crente, meus filhos são crentes, eu sou filho de casamento destruído, Sueli é filho de casamento destruído, sabe, aquele dia a história da minha casa mudou, aquele dia. Talvez você está aqui hoje, alguém te deu um convite, você vinha aqui hoje, moço, você está pisando no lugar que Deus preparou para você pisar, sua história pode mudar, seu casamento pode mudar, e quando eu falo história mudar, eu estou falando de todos os modos, de todas as formas que você pensar, de formas inimagináveis por você agora. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Dê uma salva de palmas, deixa eu concluir. Pastor Darcy, nós fizemos uma caixinha, é só um mimo, não é nada, o valor é só pelo valor que você tem mesmo para nós. É uma caixinha simples, um presentinho, uns pãozinhos de mel, uma toalhinha para ser tu uma benção. Tira a foto aí, chega aí, perto do morenão aí. O espírito não tem problema não, chega aí, abraça aí, ouça, abraça aí. Meus irmãos, vamos finalizar o culto? Amanhã, 8h30, café da manhã, 9 horas, grande ceia. Todas as congregações, Santo Antônio do Monte está vindo, as congregações virão, nós teremos um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, as congregações vão ter apresentações, enfim, muito bênção. E depois vamos almoçar aqui na igreja, né? Já adiantou um bocado de comida lá hoje, amanhã termina, amanhã na hora do almoço a gente vai comer todo mundo junto aqui, vai ser estilo simples mesmo, tá? Não arrumei mesa, não vai ter essa frescura não, vamos sentar aí, comer, jogar arroz no outro, e, viu? Vamos finalizar, erga suas mãos aos céus, a você que veio nos visitar, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, tomara que Deus tenha falado ao seu coração, tá? Tomara que você tenha entrado aqui cansado e saia daqui renovado, tomara que você tenha entrado aqui doente e saia daqui curado pelo Espírito Santo de Deus, tomara que você tenha entrado aqui desmotivado e saia aqui cheio de vida, cheio de Deus, porque é assim que Deus faz na igreja, a gente entra triste e a gente sai da igreja alegre, né? Aleluia, erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida. Em o nome de Jesus eu te abençoo. Em o nome de Jesus eu abençoo sua casa. Em o nome de Jesus eu abençoo seu casamento. Em o nome de Jesus eu abençoo suas finanças. Em o nome de Jesus eu ministro saúde sobre o seu corpo, paz sobre a sua família, e juntos vamos dizer: dê uma salva de palmas ao Rei. Aleluia. Enquanto a gente vai saindo, eu queria te pedir